Nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho a respeito da procrastinação, né? A gente já sabe que a procrastinação é muito comum em pessoas que percebem os sintomas relacionados ao TDAH. Eu sou a Lara D'Almeida, seja bem-vinda ao meu canal. Você geralmente acaba adiando as tarefas com muita frequência, principalmente aquelas tarefas que demandam muita energia, ou que você precisa ficar ali por muito tempo, ou precisa muito da sua atenção, precisa de muito esforço. Geralmente, essas tarefas são as tarefas que a pessoa com TDAH acaba procrastinando com maior frequência, né? Mesmo você que está assistindo aqui e que talvez não tenha um diagnóstico ou que perceba alguns sintomas relacionados à desatenção, à hiperatividade, à impulsividade, pode perceber que em algumas situações, algumas tarefas, principalmente tarefas administrativas, burocráticas, de controle, então de controle de finanças pessoais, de controle das questões de rotina, dia a dia, organização, por exemplo, de mantimento, geladeira, coisas de organização de um modo geral da rotina pessoal, de casa e também do trabalho, né? Então é muito comum assim, eu gosto muito do meu trabalho, mas daquela parte criativa, ou da parte que eu vendo, ou na parte que eu faço a comunicação com o cliente, ou que eu faço a comunicação com o meu aluno, com os estudantes, enfim, a parte criativa, comunicativa, a parte da relação interpessoal, é bem comum que acabem sendo atividades prazerosas. E aquela atividade que eu tenho que controlar, de repente o fluxo do caixa, que eu tenho que controlar quantas vendas eu fiz esse mês, que eu tenho que controlar as notas dos alunos, frequência, enfim, aquela atividade mais administrativa e burocrática, geralmente são as atividades que acabam ficando e se acumulando e geralmente serão feitas ou no prazo limite, ou geralmente você não vai terminar a tempo, né? Você vai entregar com atraso, depois do prazo. Em alguns casos, principalmente se não tem alguma outra pessoa que cobre, ou que precise, ou que de fato demande que aquela atividade seja feita, essa atividade não vai acontecer nunca, né? Então isso é muito frequente. Geralmente a gente precisa ficar atento, porque você que está me ouvindo aqui, você provavelmente já sabe qual atividade você procrastina com maior frequência, porque você consegue identificar que aquela é uma atividade lenta, que aquela é uma atividade que demanda muita energia, que aquela é uma atividade chata, que é monótona, que é repetitiva, tá? Então você que está me ouvindo provavelmente consegue identificar uma ou duas tarefas que você acaba deixando para depois e acaba fazendo outras tarefas e que provavelmente não seriam prioridades, que não são urgentes nem emergentes, mas você define aquela porque aquela muito provavelmente faz com que você tenha uma recompensa imediata. Isso também é muito comum. O que é uma recompensa imediata? É que assim que eu termino essa tarefa, assim que eu termino essa atividade, essa ação, eu sinto prazer de alguma forma, eu tenho uma retribuição, e o reconhecimento, e pode ser um reconhecimento financeiro, social, dos colegas, dos amigos, da família, tá? Então, essa questão de ser motivado, né, e conseguir se motivar, principalmente se essa recompensa ela acontecer de modo bastante imediato. Então essas atividades mais burocráticas e mais administrativas, que a gente só vai reconhecer um ganho a longo prazo, geralmente são essas atividades que vocês costumam deixar para depois, deixar para mais tarde, porque não consegue perceber que a longo prazo, ou não consegue reconhecer, até percebe, sabe, mas não consegue dar tanto valor ou ter tanta motivação para fazer aquela atividade, porque a resposta só virá de repente lá no final do ano, né? Então, geralmente são essas as tarefas. Então, o que é legal para você que está aqui assistindo é você identificar, né? Então, geralmente, quais são as tarefas? Escolhe duas só. Então, são duas tarefas que geralmente eu procrastino. E aí, entender, a primeira coisa, a gente precisa identificar
e pensar em estratégia de mudança de comportamento. Por quê? São duas questões já relacionadas, né, ao meu método treinamento 28 dias na prática, que a gente reconhece aquela questão que tem um problema, que tem uma dificuldade e a gente faz ajustes de comportamento. Então é bastante importante, pensa aqui comigo, duas atividades que geralmente você procrastina e tenta, né, fazer essa identificação, por que isso acontece, e tenta fazer pequenos ajustes, sempre pequenos ajustes. Não tente mudar toda a sua rotina, não tente mudar todas as atividades, porque a gente já sabe que isso a longo prazo não se mantém. Você vai conseguir pequenas mudanças fazendo grandes alterações na rotina, mas elas têm que ser feitas passo a passo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Até a próxima!